Bom dia, oitavo ano! Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a existência de um triângulo, tá? Hoje, quarta-feira, acompanhem comigo no capítulo 8, módulos 53 e 54 do nosso grupo 3. Bom, pessoal, na nossa aula de segunda-feira, se vocês lembrarem, no finalzinho da aula, eu comentei com vocês já sobre a condição de existência, né, de um triângulo. A gente sabe que ele é formado por 3 semirretas, mas elas podem ter qualquer medida? É isso que a gente tem que observar. Então, olhem nesse exemplo que eu dei aqui agora, pessoal. Eu tenho uma semirreta que mede 2 centímetros, um outro segmento de 3 centímetros e um outro de 6. Se eu tivesse essas medidas de forma que eu pudesse pegá-las na mão, observem aqui, ó, com os meus lápis. Eu consigo ligar, não consigo? Agora, vocês concordam que se eu tivesse um lápis menor, se esse lápis aqui, de repente, fosse desse tamanho, veja bem, eu não consigo ligar. Entendeu? Fica sobrando um pedaço do outro lápis. Então, qual é essa condição de existência, né? Aqui no meu exemplo, nós vimos que ficou faltando um pedaço, né? Para que ele fechasse. Então, vamos relembrar, pessoal? Por que isso aconteceu? Lá nas medidas anteriores, a gente viu que tinha um segmento de reta de 6 centímetros, um de 2 e um de 3. Então, esse que era maior, pessoal, ele permaneceu maior que a soma desses 2 menores. E a condição de existência é a seguinte, gente. Qualquer triângulo, a medida de um lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros 2 lados. Para ficar mais claro para vocês entenderem, vamos lembrar o seguinte. A soma dos 2 lados menores deve ser maior que o lado maior. Então, aqui nesse mesmo exemplo, quais são os 2 lados menores? O 2 e o 3. Só que 2 mais 3 dá 5 e o 5 não é maior que 6. E toda vez que isso acontecer, esse triângulo ele não poderá ser construído. Então, essa é a condição de existência para que se exista um triângulo. A soma dos 2 lados menores deve ser maior que o valor do lado maior. Fácil, né, pessoal? Bom, vamos acompanhar então aqui alguns exemplos agora, ó. Se eu tivesse que construir um triângulo que tivessem as dimensões medindo 12 centímetros, 7,5 e 6,5, será que é possível essa construção? Vamos verificar então se satisfaz a condição. Esse lado 12, ele deve ser menor que a soma dos 2 menores. Entendeu? Em outras palavras, a soma dos 2 menores deve ser maior que o lado maior. Então, vamos somar 7,5 com 6,5? Essa soma dá 14. Como o lado maior ficou menor do que a soma, então sim, é possível que a gente construa esse triângulo. Tranquilo, né, gente? Ótimo! Bom, outra situação, outro probleminha, pessoal, vamos observar. Um triângulo de lado maior, ele já está afirmando que o maior lado desse triângulo mede 10 centímetros. O menor lado mede 6. Então, quanto vai poder medir esse terceiro lado? Ele poderá ter várias medidas. E quais serão elas? Qual vai ser o intervalo que eu tenho? A gente tem que pensar o seguinte, se o maior lado é 10, a gente tem que pensar que esses outros 2 que são os menores lados, a soma deles deve ser maior que 10. Falta um sinalzinho de mais aqui para vocês verem, tá? É a soma de 6 centímetros com esse outro lado desconhecido. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu somar 6 com 4, dá exatamente 10. Eu não falei nada que pode ser a soma igual. Tem que ser maior. Ou seja, pode ser 4 centímetros? Não, não pode ser 4 centímetros. Tem que ser um valor maior que 4 centímetros. Ah, Mariana, então pode ser ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9.
Mas veja bem, ele afirmou nesse exemplo também que o menor lado é 6. Então já não pode ser o 5 também. Então a gente descarta o 4, por quê? Porque se esse lado for 4, a hora que a gente soma dá exatamente 10 e tem que ser maior que 10. A gente descarta o 5, por quê? Porque ele afirmou que o menor lado é 6 centímetros. Então a gente já sabe que essas medidas elas devem ser maior que 6, ok? Então, quais são as possíveis medidas inteiras, pessoal? Pode ser o quê? Pode ser 7 centímetros, que é a soma da maior, pode ser 8 centímetros, que é a soma da maior, e pode ser 9 centímetros, que a soma da maior também. Ué, Mariana, mas não pode ser 11, 12 infinitamente? Não nesse caso, por quê? Porque ele também está afirmando que o maior lado mede 10. Então, a gente tem que analisar todas as situações que o probleminha está nos dando, tá bom? Como o maior é 10 e o menor é 6, são números que estão nesse intervalo. Só que se o menor é 6, significa que não pode ser um número menor que 6. Ou seja, pode ser apenas o 7, o 8 ou o 9. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso segundo exemplo, tá? Vamos acompanhar agora, pessoal. Abram a apostila de vocês, dá um pause no vídeo, abram lá na página 126 e vamos fazer juntos o primeiro exercício, tá bom? Então, a professora de anos iniciais, ela quer mostrar aos alunos vários formatos de triângulos. Para isso, ela vai usar diferentes pedaços de canudo, que serão presos na extremidade com taxinhas, como mostra aqui na nossa imagem, na nossa figura, tá bom? Então, vamos ver o que esse exercício está pedindo, né? Ela cortou, pessoal, já 2 pedaços. Um media 9 e o outro media 6 centímetros. Então, esse terceiro pedaço, ela vai poder cortar aleatoriamente? Não. Quais são as possíveis medidas que pode ter? Vamos pensar o seguinte, eu vou chamar de X a medida procurada. Eu sei que esse X, ele tem que ser um número que seja a diferença entre 9 e 6, porque são os valores que eu já conheço, e não pode passar da soma deles, de 15. Então, ele não pode ser menor que 3 e ele também não pode ser maior que 15. Então, quantos pedaços inteiros ela pode cortar? Se não pode ser 3 e nem menor que ele, pode ser o 4? Pode. O 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Pode ser o 15? Não, porque aí o 15 vai dar exatamente a soma dos lados. E a gente tem que pensar que assim, das duas possibilidades, ou deve ser menor, entendeu? Para a gente considerar sendo o menor valor, 4 centímetros, ou deve ser maior. Então, o máximo que pode ser 14 centímetros. Então, qualquer número neste intervalo de números inteiros, ela consegue construir o triângulo, beleza? Se ela cortar um de 15 centímetros, já não vai dar certo. Se ela cortar um de 3 centímetros, também já não vai fechar. Ótimo, pessoal? Bom, vamos continuar. Vamos ver o exercício 2 também, aproveitar que vocês já estão com a apostila, né? A Cláudia, ela trabalha numa gráfica e ela faz panfletos de propaganda. Um cliente pediu um panfleto que tenha formato triangular e o cliente falou que queria que esses lados tivessem 12, 15 e 25 centímetros. Será que a Cláudia vai conseguir fazer esse triângulo? Eu tô falando Cláudia, gente, mas é o Cláudio, coitado do Cláudio, né? É o Cláudio, tá bom? No probleminha aí de vocês. Então, o Cláudio, ele falou que não estão corretas essas medidas. Então, por que o Cláudio falou isso, gente? É só a gente pensar na condição de existência. Os dois lados menores não são o 12 e o 11? E 12 mais 11, gente, dá 23. Lembra que a soma dos lados menores deve ser maior que o lado maior. E 23 não é maior que 25. Na verdade, o 25 é maior que 23. Então, por conta disso, não é possível existir o triângulo pedido pelo cliente. Tranquilo, pessoal? Deu para tirar as dúvidas?
Então agora vamos dar uma olhadinha no exercício 3 também para a gente já terminar essa página, né? Então, se eu der as 3 medidas de um triângulo, qual é o teorema que possibilita verificar se ele pode ser classificado como triângulo retângulo? Matéria que nós vimos lá no grupo 2 é o famoso teorema de Pitágoras, né? Lembram que o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Eu coloquei essa imagem, pessoal, para representar o teorema, tá bom? Na resposta aí da apostila de vocês é só para falar qual é o teorema. Então, podem colocar apenas que é o teorema de Pitágoras. Deu para entender essa matéria, gente? Ela é bem fácil, bem tranquilinha, né? Verificar a condição de existência de um triângulo. Então, agora vamos praticar um pouquinho, né, pessoal? Eu quero que vocês façam os exercícios do 4 ao 9, continuando aí, agora vira na página 127 até a 128, tá bom? E logo mais a gente se encontra para estar tirando as dúvidas. Beijo e até mais!